Alô, meus queridos, você está no Pelicano Podcast, um podcast para quem é bom de papo. Hoje a nossa conversa vai ser muito legal, nós vamos conversar sobre altas habilidades, genialidades, superdotação e etc. Depois da vinheta. Então, gente, a nossa convidada é a Maria Lúcia Sabatella. Ela é uma grande especialista na área de superdotação, principalmente em como orientar pais, orientar professores nessa área. Como fazer isso de uma forma bem legal, de uma forma bem agradável, de uma forma que os pais realmente possam aproveitar. Então, além da doutora Maria Lúcia, nós temos aqui também o Bioca, Fábio Bioca. O Fábio Bioca é um grande especialista em marketing e ele não admite, mas ele é superdotado. Então a conversa vai ser com a gente. Eu sou o educador Marcos Meire. Então, Maria Lúcia, muito obrigado por ter aceito. Para nós, assim, é muito gostoso. É uma honra ter você aqui. E que nosso papo, então, possa ajudar muita gente, né, que não sabe como ingressar nesse mundo aí da superdotação e como ajudar o filho que é superdotado, ou até de descobrir que é superdotado, né? Alguma coisa assim. Então, muito obrigado por ter vindo. Mas eu que agradeço. Acho que é uma oportunidade assim, ímpar da gente conseguir estar passando as informações. Eu acho que com essa facilidade do podcast, de toda essa mobilidade que vocês estão criando, né, da informação correta, ela é muito produtiva para as pessoas. Legal. Né? Então, vamos começar já no assunto, já direto, né? Tem gente que tem altas habilidades, eu até acabei de brincar agora com o Bioca, né? Eu acho que ele tem, mas ele disse que não. Mas tem muita gente superdotada e que não faz ideia de que é. Como é que ela se sente assim, quando descobrem? A coisa interessante é que quando a pessoa está vivendo com esse potencial, ela normalmente não reconhece, né? Olha. Porque você convive com aquilo, é o teu normal na realidade, você só reconhece que tem muitas coisas que disfuncionaram durante a tua vida, né? Então você diz, bom, não funcionou aqui, a escola reclamou, os pais reclamam, não sei o quê. Mas assim, por que eu era assim? Por que eu fui assim? Ninguém leva para o lado de uma grande competência ou de algum talento. As pessoas normalmente falam que você não funciona na média geral. Uhum. Então, as pessoas não se reconhecem como uma vantagem ter uma habilidade maior ou ter uma inteligência superior, mas elas normalmente reconhecem que elas foram um incômodo. Na realidade, foram um incômodo. E assim, uma coisa que eu ia comentar com você, depois que a pessoa faz a sua avaliação e sabe que é superdotado, ou faz um grupo de pais, ou avalia seu filho, eles começam a enxergar superdotado em tudo quanto é lugar. Né? Então, é muito interessante. Se você quebra o braço, você começa a enxergar todo mundo que tem gesso, né? Você se identifica num grupo. E o superdotado, enquanto ele não sabe que ele é superdotado, ele não tem um grupo de pertencimento. Então, isso que dificulta de você se encaixar, né? Ele acha que é o esquisito. É o esquisito. E vai indo no nível, vai ficando cada vez mais sério, até ser a ovelha negra da família, né? Primeiro começa assim, não se encaixa, ou não tem amigos. Então, de repente, quando a pessoa começa a se isolar, começa a não ter vamos dizer, muitos amigos, muitos companheiros, ou deixa da escola, ou abandona. Aí, ele não deu para nada, ele é a ovelha negra da família. Fez 5 cursos, não fechou nenhum. Então, a gente tem, os históricos do adulto são assim, sempre muito negativos. Né? Então, isso que você falou é interessante. Começou 5 cursos e não terminou nenhum. É comum um superdotado ir mal na escola? É spoiler isso ou não? Você falou com ela. Né? Não, eu não estou sabendo da vida pregressa. Não falei, eu estou aqui respeitando. Depois você vai contar para a gente um pouco. Mas é que, como tem muitas coisas que identificam, eu vejo assim, até as crianças pegam, às vezes, lá no escritório, pegam assim, meu livro, aqui isso, aqui isso. Começam a ler e dizem assim, mas como é que você sabia que eu fazia assim? Digo, é interessante porque tem muitas coisas que são comuns a esses indivíduos. Então, parece que as coisas todas estão assim, elas se alinham de uma forma assim, que eu sempre digo, é uma espinha dorsal de características que a gente tem que olhar aquilo com cuidado para você reconhecer. Mas é muito fácil de reconhecer no momento que você tem os instrumentos, né? Quando você já sabe que é assim, já sabe que é desse jeito que a pessoa funciona, você começa a reconhecer como uma coisa natural.
né? E nós, de modo geral, o brasileiro é muito paternalista, né? Então ele gosta de reconhecer as dificuldades. Né? Quando eu tenho uma dificuldade, coitado. Então, há grupos, como então, ajudar. Associações de como ajudar. Agora a moda é o autismo, então, as associações de autismo. Então, tudo que conseguem é um ganho. Agora, superdotado, você fala assim, puxa, já foi premiado pela natureza. Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Acha que aquilo vai dar lisinho, que é uma beleza. E geralmente é onde dá mais problema, porque a pessoa que enxerga mais, ela se aprofunda mais, ela é mais sensível, ela é mais intensa, ela enxerga mais do que a gente. Então, às vezes, ela sofre muito mais, né? Deixa eu confessar uma coisa aqui Então, para o nosso público. Pois é, aos 60 anos, eu fui fazer a avaliação lá no teu instituto, né? A Maria Lúcia é diretora de um instituto que avalia a superdotação. Eu fui fazer a avaliação e descobri que eu sou superdotado. Aí, assim, eu desconfiava que eu tinha uma inteligência um pouquinho melhor do que a média, ponto, né? Eu só achava isso. Mas depois que eu vi que minha classificação era muito acima e era realmente de superdotado, aí que algumas fichas caíram. Olha, com 60, né? Aí eu descobri, puxa vida, então por isso que eu sofria tanto na escola. Eu recebia bullying na escola por ser inteligente. Por quê? Porque eu lia antes os livros de ciências e daí quando a professora ia dar aula, eu fazia perguntas que os meus colegas nem entendiam as perguntas. Aí eles me chamavam de nerd, naquela época me chamavam de CDF, né? Não é bom não explicar qual é o significado. Não traduza. Não traduza. Então, eu sofria por causa disso. Peixinho do professor, tem isso, né? Peixinho, preferido do professor, peixinho do professor. E isso, de alguma forma, acabou me desmotivando e em várias matérias eu fui mal. Mas depois eu pensei, mas por que eu fui mal? Eu fui mal porque eu achava tão saco estudar que eu não estudava, daí, claro, né? Daí vai mal. Então, muitas coisas começaram a fazer sentido para mim depois que eu vi a avaliação, depois que eu soube que eu era superdotado. Inclusive, eu achava assim, quando eu estava na 7ª série, eu quase reprovei em matemática. Fui para a recuperação final e tal, porque eu achava chato o jeito que o professor explicava. Mas depois o que aconteceu? Depois eu fui me tornar professor de matemática. Então, mas como é que se pode? Mas você ia mal na escola e depois virou professor de matemática? Foi a vingança, né? Foi a vingança. Mas foi justamente por isso, porque o jeito que era ensinado não batia comigo. Eu queria criar, inventar, descobrir coisas da matemática e não aquela coisa quadradinha, certinha, que tinha que obrigatoriamente ser, né? E aí, por isso, eu acabei indo mal, né? Mas depois... mas acontece muito com as crianças superdotadas, justamente porque eles têm uma dedução lógica pelo raciocínio que eles chegam no resultado. Uhum. Aí você tem que fazer aquela sentença matemática com as parcelas uma em cima da outra, com o sinalzinho de mais ou sinalzinho de menos das coisas, e se não preencher aquilo, o professor acha que você está colando, ou que você inventou, que você copiou de algum lugar. E eles não veem qual é o sentido de eu dizer, né? Maria comprou não sei quantas frutas, foi na feira, quantas frutas Maria comprou? E põe 39. Você tá com a resposta na... 39. Aí, não, a professora quer que ponha Maria foi à feira e comprou 39 frutas. Como você disse, é um porre para eles. Porque o escrever é muito cansativo, porque eles pensam muito rápido. Sim. Então, na hora que começa a desenhar, que ainda a parte motora não está bem desenvolvida para isso, ele vai direto no ponto, né, no resultado. E o professor não aceita aquela sentença incompleta. E então, é difícil para a criança também, ou para o adolescente, que seja, ter a paciência de entender, por exemplo, eu me identifiquei bastante com isso daí. Então, tudo que eu falo, acho que você vai começar a fazer o checklist. Assim, acontecia a professora queria ver se eu sabia utilizar as ferramentas que ela estava me ensinando, né? Então, e às vezes eu cortava um caminho, porque tinham coisas que eram óbvias. Tem coisa na matemática que você resolve com uma regra de 3, né? E lógica. Uhum. Então, eu ia para a resposta, mas ela queria... E para o adolescente, para a criança, é difícil entender que ela quer só validar que eu aprendi aquele caminho. Então, vira uma guerra de incompreensão, né? Dos dois lados, nesses casos. Então... mas eu vou sempre defender os professores e a escola, apesar de eu saber que a escola não tem facilidade em lidar com superdotação, muito menos com deficiências, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas
assim, o professor não tem nenhuma formação. A gente não tem, por exemplo, matéria de psicologia nas licenciaturas ou até na pedagogia, não Na tem. A graduação, gente tem né? psicologia do desenvolvimento, que quem é o autor que a gente vai estudar? Piaget, que nunca foi psicólogo, ele é biólogo. Então, assim, a gente não tem psicologia das relações, psicologia da adolescência, para entender, porque se a gente tivesse, a gente saberia lidar melhor com esse tipo de resposta de um adolescente, né? Ah, achei melhor fazer isso, que saco fazer, né? Mostrar o procedimento, eu quero já dar o resultado. Mas, infelizmente, a gente não tem essa formação. E aí, claro, a escola sofre e, pior ainda, as crianças sofrem mais. Hoje a gente já vê que houve uma abertura muito grande, né? Com a pandemia, teve as coisas desagradáveis, mas teve muito ganho. Sim. Eu vejo assim que dos colegas no Brasil, com essa coisa de a gente começar a fazer live ou ver informações das outras pessoas, palestras, eu comecei a conhecer gente muito boa nessa área, gente muito estudiosa, pesquisadores, produção científica que eu não tinha noção, porque cada um estava no seu mundinho. Agora parece que, como ficou mais popular, hoje a gente fala superdotado, não é palavrão, porque quando eu comecei, falava superdotado, já também tinha uma conotação assim mais engraçada, curiosa, né? Às fora vezes sacanagem, né? Você é superdotado. Por tudo isso eu passei na minha carreira. Né? Você só estuda superdotado, por que você tem interesse nisso? Né? Umas coisas assim muito curiosas, mas faz parte, né? Sim. Hoje já se desbravou, então quando eu comecei, eu disse assim, o que você faz? Eu digo, abro picada sozinha. Me senti assim com aquela foice, né? Digo, vamos abrir picada. Depois que o terreno estiver mais solidificado, mais amassadinho, as pessoas vão começar a entender. Então, hoje, os professores estão entendendo mais, estão vendo mais abertura para isso, estão procurando mais. O que eu faço nessa situação? Eles notam que aquela criança se desenvolve antes. Então, antes, eu dizia assim, cada criança se desenvolve no seu ritmo. Então, tem que esperar. Se um está lendo, deixa ele lá lendo, vamos começar com aqueles que não estão lendo. Então, o que já tinha avançado ficava sempre de lado. Agora, a dificuldade com a parte presencial que a gente está vendo é que, como nós estamos retrocedendo nos conteúdos, então voltamos atrás, 2 anos atrás, para reforçar aquilo que não foi feito, os superdotados vão continuar a ser negligenciados, porque eles são aqueles que já estavam sabendo. Então, são crianças... Sabe, me surpreende esses dias uma professora disse assim, olha, eu dei uma provinha do 3º ano para o meu aluno e ele começou a chorar. E ele não sabia fazer. Aí eu comecei a pensar assim... Mas ele era do 3º? Não, agora está no 3º. Então, faz o retrocesso. Ele estava na educação infantil quando começou a pandemia. Ele teve um 1º ano de alfabetização... Em casa. Em casa. Passou a régua. O online. 2º ano também passou a régua. Ele chega no 3º, mas eu dei uma provinha que eu usava. Eu digo, você usava, não é para essa criança. Deus, nós estamos aplicando provas, nós estamos aplicando instrumentos de avaliação para uma população que não existia. Né? Hoje nós vamos pensar... Não estava na escola. O teste psicológico, ele foi feito para uma criança que não existia. Agora, você tem que mudar o protocolo, verificar. Então, veja, ele é imaturo. Eu digo, não, ele estava na educação infantil, ele não teve todo esse processo de socialização, todo esse processo de agregar com os alunos, com os outros colegas, de aprender, de fazer esse sequenciamento. Aí você chega e dá uma prova. Ele não sabia nem o que era a prova, nunca fez. Mas essas situações, eu acho que elas trouxeram um aprimoramento na educação, na didática, né? Porque trouxe à luz essas coisas que, na verdade, estavam nas sombras, né? Por baixo das cortinas. Meio escondidinho. Então, muita gente hoje na educação eu vejo que está pensando um pouco mais a respeito desses aspectos que eram terceiros, né? Não, e os professores fizeram milagre, né? Eu vi uma vez uma professora dando aula na cozinha da casa dela, fazendo quadrilha, por causa de uma festa junina, fazendo quadrilha e dançando sozinha. Tudo de bandeirinha na cozinha. Puxa, coitado, tem que dar um prêmio. Tem que dar um prêmio. Os professores adquiriram essa coisa cenográfica que eles não tinham antes, né? O cênico. Que muitos professores... Tiveram que não tinham, não. Aí seria injusto, né? Mas muitos professores tinham mais dificuldade
né, com, por exemplo, a expressão corporal, né, o cênico lúdico, mesmo. tudo Lúdico isso, e né? cênico. Eu vejo coisas na internet que são muito curiosas. Eu acho que muita gente, inclusive, se descobriu. Foi um aprendizado para muita gente. Isso é bem interessante. É um lado bom. Um lado bom que a gente pode extrair, né, dessa período da pandemia. Eu tenho uma outra curiosidade, Maria Lúcia. É assim, tem criança, por exemplo, que é genial em matemática, mas no resto não é nada. Então a gente pode chamar essa criança de superdotado, porque parece que ela tem até dificuldade em algumas outras matérias. É possível, então, que uma criança tenha uma das inteligências super desenvolvida e as outras não? É possível, porque a gente considera esse superdotado, com outras habilidades, aquela pessoa que, numa área, ou uma combinação de algumas áreas, está expressivamente acima da média dos seus pares. Então, se dentro da faixa etária dela, ela está muito além do que se espera para aquela população, a gente vai fazer uma avaliação e verificar o quanto ela está além. Então, dependendo de quanto estiver além, a gente pode considerar superdotação. Às vezes, o não ir bem no resto é falta de interesse mesmo, porque a gente negligencia aquilo que a gente não sabe fazer bem. Então, quer dizer, eu não sou boa em futebol, nunca joguei futebol. Se me derem uma bola, eu vou ser um zero à esquerda, né? Porque é uma coisa que eu nunca fiz. Agora, me dê uma outra área que eu tenho domínio, vai de vento em popa. Então, acho que a gente tem que ver justamente essa capacidade. Então, às vezes, quando se fala das teorias que tem por aí, eu vejo assim que uma das coisas que não se reconhece a superdotação é nas pessoas que têm paralisia cerebral. Então, porque a paralisia cerebral, ela não afeta o cognitivo. Nós já tivemos clientes que vão de cadeira de roda, né, que afeta o motor. Afeta só a parte motora. Então, como é que eu vou dizer assim, tem comprometimento com a tarefa, como o Renzulli fala, quer dizer, os 3 anéis de Renzulli, que o pessoal fala, pecam nesse ponto. Quer dizer, como é que ela demonstra a motivação? Ela está presa numa cadeira de roda, ela às vezes não tem movimento para mostrar. Agora, faz uma avaliação cognitiva e aquilo é preservado perfeito. E, às vezes, muito inteligente, porque a pessoa fica elaborando muita coisa e não consegue demonstrar. Então, às vezes, a demonstração não é perfeita. E os professores, às vezes, não enxergam isso. Né? Se eu tenho um comprometimento motor, eu tenho um comprometimento ou até emocional. Me disseram que eu sempre fui burro, que eu não fazia direito as coisas, que eu não faço igual às outras pessoas. Então, emocionalmente, eu retenho, não vou me expor. E, às vezes, a pessoa é muito inteligente. Então, tem que dar a oportunidade de saber o quanto ele está com liberdade de mostrar o seu potencial. Né? A gente tem que dar isso vamos dizer, como um aval. Sim. E eu acho interessante, Marcos, quando você foi fazer a sua avaliação, que você disse, eu quero trabalhar mais nessa área, eu quero me aprofundar mais nessa área, eu achei uma coisa tão nobre, tão bonita, porque, veja, eu posso falar num assunto que eu conheço. Né? Então, quanto mais eu conhecer, se eu me autoconhecer, aí eu deslancho. Então, isso é muito do bom professor, né? do bom profissional, porque se eu sei mais, aí sim eu tenho muito mais bagagem, eu tenho muito mais segurança de poder informar o meu cliente, informar as pessoas. Então, eu achei fantástico fazer essa avaliação. Legal. Na verdade, a minha intenção era... Assim, eu dou muita palestra para pais e para professores, né? E de vez em quando surgem perguntas assim, meu filho sofre muito na sala, mas ele é inteligente. E aí eu sei das altas habilidades e tal, mas como orientar, né? Então, eu quis sentir na pele como funciona uma avaliação e tal, e estudar um pouco mais a respeito disso, até para poder orientar melhor as escolas. Eu acho que, já que as escolas os professores não têm uma formação relativa às altas habilidades, a gente pode fazer isso na formação continuada, né? Manter os professores atualizados em relação a isso. E, claro, que o objetivo é ajudar essa criançada, né? Sim. Que sofre, né? E quanto mais a gente multiplicar a informação correta, né, mais a gente está favorecendo o professor, os pais, a própria criança, né? Porque hoje com a internet tem muita coisa boa e tem muito lixo, né? Então, esses grupos de internet, às vezes, tem tanto achismo, tanta besteira, que a pessoa já diz, porque o meu filho é isso, não sei o quê, leva e tal. Aí tem todas as informações e todas as orientações que vai do benzimento até um bom profissional, né? Leva para benzer ou então leva para um profissional da área. Sabe, tem de tudo. Então, às vezes, os pais
perdem tempo de fazer uma boa avaliação ou de levar num lugar que é mais conceituado. Vou procurar o mais barato. Então, tem umas coisas que não dá para procurar o mais barato, né? Você tem que procurar alguém que você tenha confiança, que vai fazer a avaliação, que vai te dar uma orientação escolar, que vai levar até o fim a situação do seu filho, né? Vai esclarecer os pais. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito critério, né? De fazer esse filtro do que a gente vê na internet também. E esse mais barato e os falsos especialistas, eles acabam banalizando, né? Sim. Aí cria-se resistência à ideia. E isso que eu queria saber. Assim, existe muita resistência hoje com relação a essa proposta de avaliar quem tem inteligências, né, em níveis diferentes? Eu acho que hoje está um pouco mais aberto. Nós tivemos, assim, até pós-pandemia, uma procura muito grande. Nós temos procura do Brasil inteiro. Acho interessante que a pessoa olha na internet e vai tentando localizar. Então, esse começo de ano, nós tivemos pessoal de Roraima, de Rondônia, de Espírito Santo, assim. Então, o pessoal de Espírito Santo que veio de outros estados. Do Nordeste, que eles vieram de carro. Olha Aí pararam em Santos, depois vieram com a família inteira, pegaram um Airbnb e ficaram aqui uma semana para fazer a avaliação dos filhos. Olha super só. Legal, né? Que a pessoa tem esse interesse, gosta, não, eu quero fazer uma coisa correta, perfeita, tudo bem. Então, acho que existe, assim, eu acho que você falou bem da banalização, que diz, não, qualquer pessoa faz. Não é qualquer pessoa, não é um teste de internet, não é só um teste de QI, você tem que fazer uma investigação ampla, como você falou, Marcos. Eu posso fazer um teste de QI e ser um resultado baixo, porque a pessoa não é acadêmica. E o teste de QI, ele é essencialmente acadêmico, ele é muito ligado às perguntas escolares. Então, aquele caminho que a criança fez, o indivíduo fez dentro da escola. Agora, se a pessoa é criativa, é sinestésica, ou ele tem uma capacidade de liderança muito grande, uma capacidade interpessoal muito grande, isso não aparece no teste. Então, a gente tem que ter um pouco mais de bagagem, né, para poder investigar de uma forma mais ampla e mais detalhada para saber. Então, esse é superdotado por causa disso. Então, a investigação tem que ser com mais detalhes, né? Tem alguma lei que protege ou ajuda? Tem algum plano para as altas habilidades, para crianças com alta habilidade na escola, por exemplo? Hoje a gente teria anteriormente a LDB, que já foi reformulada, e hoje ela já inclui, né, o atendimento das crianças superdotadas, dos indivíduos superdotados. Hoje, a criança superdotada é colocada dentro da educação especial. Então, como dentro da educação especial, ela tem todas as prerrogativas de atendimento especializado, como qualquer outro Em Curitiba estudante. tem o CEMAIS, né? Centro Municipal de Atendimento de Aprendizagem Especializada. É do município. Especializado, né? É do município. E ali eles atendem também as crianças com altas habilidades. Sim. Né? Eles têm projetos. Sim, tem projetos. Eu acho que é importante ter projetos, né? Sim. Diferentes para essa criançada. Porque nós temos várias salas de recurso, né? Foi criada uma sala de recurso. Então, dentro do CEMAIS, às vezes tem algumas unidades que têm uma sala de recurso, tal que eles falam multifuncional, só não pode ser uma sala de recurso que misture todo mundo, né? Sim. Porque daí eles põem quem é autista com o Down e com o superdotado, daí é uma salada mista. Porque não é essa a função. Ele não tem esse tipo de necessidade. Então, a necessidade é de ir além. E também não pode ser aquela sala de sucata, né? Porque eu já vi muita sala de recursos que é um bando de isopor velho, caixa velha, não sei o quê. A gente faz milagre com sucata. Mas a pessoa que está dirigindo aquilo tem que saber o que fazer e como fazer. Com o CEMAIS, a gente já fez uma vez. Eles estavam tão atrasados na avaliação das crianças, porque eles avaliam tudo, desde a criança que foi abusada, da criança que o pai se suicidou, tudo. Então, a lista de avaliação é muito grande. Então, às vezes, quando eu tenho mais ligação com a Secretaria Municipal, digo, bom, vocês estão com dificuldade, manda para a gente, porque nós temos um projeto social. Então, dentro desse projeto social, a gente já pega, tem o nosso pessoal que está em treinamento, que faz o trainee conosco, a gente absorve e a gente trabalha. Eu acho que eu dentro do Instituto, eu nunca deixei de atender uma pessoa. Então, essa foi a minha regra. De que eu vou fazer isso, mas eu não vou deixar ninguém voltar e não ser atendido. Porque eu digo, depois vai ser aquele flanelinha que assalta meu carro ali do lado, né? Porque é muito inteligente. Né? Nós vemos que os grandes bandidos, os grandes corruptos do Brasil são pessoas muito inteligentes.
O que é mediano não vai fazer assalto bem programado. Realmente, e os que são pegos não é o cabeça da coisa. Então, o mediano temos... é o ladrão de galinha, né? É o mediano é aquele que executou. Mas quem imaginou os grandes golpes são pessoas muito inteligentes. Sim. E aí é interessante, muitas escolas colocam no currículo, na programação da escola, né, no PPP, Plano Político Pedagógico. É bonito o nome, né? Dizem assim que para desenvolver a criança, que o objetivo é desenvolver a criança de forma integral, em todas as suas funções, né, e tal. E principalmente a ideia do desenvolvimento da inteligência se fala bastante. E aí eu sempre questiono esse tipo de escrita, porque assim, eu vou falar rapidamente sobre a pirâmide da inteligência, né? Então, na base da pirâmide, vamos imaginar uma pirâmide cuja base são as informações. A internet está cheia de informações, informação a gente tem em todo lugar. Mas quando a gente começa a interconectar essas informações, nós temos conhecimento. Então, já é um nível superior. E a escola trabalha bastante com conhecimento. Depois do conhecimento, se eu coloco em prática de forma útil esse conhecimento, aí eu tenho inteligência. Então, se a gente for explicar inteligência é colocar o conhecimento que eu tenho de forma prática. De alguma forma eu saio ganhando com isso. Aí o bandido entra também. Né? Então a gente precisava colocar na escola mais um objetivo. Não só a inteligência, que é acima da inteligência. Que eu digo que é a sabedoria. O que é a sabedoria? É você usar a inteligência, mas para o bem comum, dentro da ética, dos princípios e dos valores. É isso. Então, assim, a escola tem que desenvolver inteligência, mas não pode parar aí, ela precisa ir além. E aí, se a gente pensar nos superdotados, a gente quer desenvolver os superdotados ainda mais. Ainda mais inteligente? Para quê? Não. A gente precisa da inteligência deles, mas precisa da sabedoria deles, para que eles possam nos ajudar no futuro a melhorar, inclusive, o nosso país inteiro. Exato. Né? O que a gente trabalha no Instituto, justamente, o projeto do Instituto era ter, dentro dos grupos que a gente pretende estar aprimorando agora, um núcleo comum onde se trabalha valores, que é realmente o que você está falando. Todos passam, eu vou fazer núcleo de ciências, eu vou fazer não sei das quantas, mas todos são obrigados a trabalhar valores, porque o superdotado ele já tem um nível de desenvolvimento moral mais alto. Normalmente a criança pequena, ela já chama a atenção da gente. Você está dirigindo, você, mãe, a velocidade não é 60, você está a 62,5. Eles ficam olhando. Então, aquele que... Não, eu não passei no sinal amarelo. Passou sim, eu vi. Então, são aquele que chama atenção, que é cumpridor das regras e das obrigações. Então, essa coisa, você não pode tapear a criança que você não fez. Então, vamos reconhecer. Realmente eu estava errado, veja, foi certo me chamar atenção, a mãe se descuidou. Então, acho que é interessante porque todo mundo vê um filho que está chamando atenção, mas como chamar a atenção da mãe ou do pai, né? Onde se viu? Não, eles têm todo... Tem duas vias, né? É uma coisa que eles já vem assim, parece que com feeling de fazer as coisas corretas. Então, eu acho muito bonito isso. Então, se a gente aprimorar isso, ajudar, em qualquer nível social onde eles estejam, tendo, vamos dizer, boas experiências ou não, bons exemplos ou não, se eles já são favorecidos por esse desenvolvimento moral, nós só vamos melhorar e reforçar que aquilo é dessa forma que tem que ser feito. No Instituto, os pais que vão lá, eles precisam, em geral, mais do quê? Que tipo de orientação vocês dão a eles? O que nós gostamos muito de trabalhar é com o grupo de pais, porque os pais de crianças superdotadas, eles são aqueles assim que eles se sentem sempre assim, muito, muito receosos de falar que o seu filho é inteligente. Então, como é que eu vou dizer meu filho é inteligente? Que vergonha, né? Não, eu digo, meu filho tem o dente torto, meu filho precisa de um oftalmo, precisa do óculos. Isso é tranquilo, né? Tranquilo. Defeito todo. Não deixou das fraldas ainda, não sabe amarrar o sapato, derrama para fora. Facilidade. Derrama para fora do prato. Tudo quanto é superdotado, a maioria derrama para fora do prato, demora para amarrar o sapato, porque essas coisas repetitivas eles não gostam. Então, eles têm algumas dificuldades.
assim, de fazer essa repetição. Daí, lógico, não preenche o caderno, não copia a agenda, porque é muito chato. Então, a gente vê que os pais começam a obrigar dentro de um modelo de paternidade que eles tinham, essa parentalidade, como eu fui criado, como o pai foi criado. Então, a gente obriga o filho a fazer algumas coisas que, para eles, dentro da superdotação, é totalmente inóspito. É uma coisa que não funciona. Então, se a gente tiver... Quando a gente trabalhou o grupo de pais, é um grupo de discussão orientada. Então, nós damos um capítulo, um texto, para eles estudarem, e eles vêm com as perguntas. Então, é para discutir mesmo, não é para ter palestra. Então, cada um mostra a sua experiência, mostra como é que está fazendo, e o que teve de ganho com isso. Como a gente trabalha com pais de filhos de várias idades, o que é uma coisa... Nós estamos agora começando o 37º, então são 37 grupos que eu aprendi com eles. Então, eu sempre agradeço muito. Que legal isso. Porque eles diziam, como o meu filho era pequeno, ele jogava a mamadeira para fora, sabe como é que eu fazia? Então, né, aquelas coisas do bebê. Aí os pais de adolescentes dizem, mas se eu soubesse isso quando ele era pequeno, eu sofri tanto para dar o remédio. Como é que a gente faz? Então, tem uma série de dicas práticas que com a pessoa inteligente funciona. Com a criança dentro vamos dizer, de uma medianidade, de um lugar comum, ele não vai entender muito. Mas o superdotado pega assim de começo. Uma pergunta assim, a respeito, até pensando em algumas coisas que eu identifico na minha infância, por exemplo. O ambiente, ele interfere nesse aprimoramento, no cultivar dessa inteligência? Ou a pessoa já é assim e o ambiente vai interferir muito pouco? Eu pergunto pelo seguinte. Meus pais tinham um orfanato, né? Desde antes de eu nascer. Então, eu cresci uma boa parte da minha infância com 80, 90 crianças. 80 irmãos. Aí tem um lado, assim, uma demanda de exigência, né? Porque, imagina, cuidar de tudo isso, existiam regras, as regras eram um pouco mais rígidas, mas também tem um outro lado que eu aprendi a me virar... Meio que sozinho. Eu tinha que dar conta, porque ao mesmo tempo que eu era o filho do diretor, que era um benefício, também era... algo a ser punido. É um malefício, porque você era obrigado a fazer muita coisa. Aí eu desenvolvi a lábia, né? Sim. Então eu saía das confusões na lábia. Mas eu pergunto isso pelo seguinte, para mim, esse é um ponto que eu considero que é uma inteligência que eu tenho. Conversar sobre qualquer assunto, qualquer pessoa. Eu comecei a desenvolver isso lá, né? Por conta dessa situação. E na escola, para mim, aquelas coisas repetitivas e mais metódica, a metodologia era chata, né? Então, a minha pergunta é se o fato de eu ter crescido no orfanato com essas crianças todas mexe com essa estrutura de alguma maneira ou não faz diferença? É curioso porque é uma coisa muito pessoal, né? Então, sim. Essa composição familiar, lógico, interfere. Se você tem bons exemplos, se você tem boas orientações, você tem mais facilidade. No teu caso, você teve uma série de dificuldades que você teve de ser resiliente, né? Você teve de aprender a se virar sozinho. Tem muitas coisas, quer dizer, vamos dizer, um repertório que você adquiriu muito cedo, talvez, que não tivesse pronto para isso. Mas, de alguma forma, o fato de ser inteligente te ajuda muito a vencer isso aí. Se você fosse uma criança da média para baixo, você teria sofrido muito mais. Né? Então, o superdotado, normalmente, ele tem uma capacidade muito grande de entendimento e ele vai em frente. Quer dizer, você desenvolve o teu mecanismo de proteção, você desenvolve uma série de coisas. Agora, de cada caso é um caso, né? Eu não posso dizer que, numa regra geral, funcione com todos, mas eu acho que no teu caso, você teve muito ganho. Né? Eu acho que o ambiente tem um fator muito forte, né? De interferência, de desenvolvimento positivo. Né? Porque, veja... A minha filhinha, né? Agora já está grandona, mas quando a minha filha tinha 2 anos de idade, eu já era professor de matemática e ela me ajudava. Quando eu ia corrigir provas, ela colocava as provas em ordem numérica. Ela via os números, né? Os números ela já reconhecia e colocava em ordem, 1, 2, 3, 4. Aí, um dia a professora da pré-escola veio me contar uma coisa bem legal. A professora foi ensinar para as crianças, né, de 2 aninhos, foi ensinar para elas a respeito das cores. Então ela pensou, puxa, vou colocar
uma cartolina de cada cor na parede e aí vou sempre falando, esse aqui é vermelho, esse é amarelo, esse é verde e tal. Foi essa a ideia da professora. Só que essa professora, ela também é muito esperta, aproveitou a oportunidade. Já que eu vou colocar as cores, eu vou colocar cada cor num formato. Então fez lá um triângulo, um quadrado, um retângulo, um losango, um hexágono, fez tudo isso, né? Para criança de 2 anos. Aí, enquanto ela estava colando as cartolinas na parede, a minha filha ficou do ladinho ali, olhando, olhando, olhando. Quando ela terminou de colocar a última, minha filha apontou o dedo na parede e falou assim, vermelho, amarelo, verde, azul. E depois, losango, quadrado, retângulo. A professora, meu Deus do céu! Como que você sabe tudo isso? Nesse caso, né? Tudo bem, ela é inteligente, mas o estímulo ambiental foi muito grande. Ela via isso todo dia em casa, né? O pai falando sobre hexágono, o pai falando sobre retângulo. Então ela acabou assimilando. Eu acho que falta muito isso para as crianças. E a gente subestima demais as crianças, né? A gente ensina muito pouco para elas. Não. Em casa, os pais mantêm o vocabulário infantil às vezes, né? E tem criança... Eu já vi crianças com 7, 8 anos falando como bebê. Né? Por quê? Porque os pais ainda infantilizam até a linguagem, até o jeitinho de falar com a criança. Né? Isso não é bom, né? Não, eu como lidei com escola também muitos anos, eu ia na pré-escola, no maternal, né? E via um macarrão dessa largura, uma corda para a criança pôr dentro do macarrão, né? Para motricidade grossa. Aí eu geralmente no meu guarda-pó eu punha sagu, né, agulha e aqueles vidrinhos canutilho de bordado, essas miçanguinhas. Daí a professora estava lá fazendo bolinha de jornal, de papel crepom, umas bolonas assim. Aí eu dizia para a criança, fazia uma lisa, colhe para ti aqui. Punha uma cola, eles pegavam o saguzinho e iam assim, grudavam tudo em cima. Aí eu disse assim, isso aqui é motricidade grossa? Pois é. Eu estou chamando a criança de burra, né? De incompetente. Eu dou um macarrão dessa largura para enfiar um barbante dentro. Subestima, né? Estou subestimando. Quer dizer, a criança, hoje, ela já está muito além, ela tem habilidades muito maiores, né? Então, vamos partir do que ela sabe para ir para frente. Isso. E não você regredir, porque todo mundo fez assim no maternal. Sim. Então, a professora aprendeu que tem que ser daquele jeito. Não, ela não está pulando etapa. Ela já passou por essa etapa. Até uma perda de interesse, né? Sim. Pela escola. É bem isso. É bem isso. E a tua história? Eu tô louca para saber aonde que pegou em você. Ele tem coisas muito legais. Agora eu adoro uma que ele contou porque você achava tão chato a escola que você gostava era de fugir da escola, sim, né? Pular o muro. Conta do Erasto lá. Uma certa idade, já mais avançada, na verdade, tudo aquilo que era muito metódico... Repetitivo. Rotineiro. Porque eu ia para aula, assistindo a aula, eu já tinha um bom recurso para eu ter uma boa avaliação, né? Então, aquela repetição, aquele monte de exercícios que é importante, porque tem disciplinas que você precisa, especialmente aquelas que você não tem tão boa fluência, né? Mas tinham coisas que me deixavam assim entediado. E quando eu estava fazendo o segundo ano, acho, o terceirão, não lembro, eu estudei num colégio aqui em Curitiba que... Colégio tradicional. Um colégio alemão. Bem tradicional, um colégio alemão, né? O Erasto Goethe, né, que eu guardo no coração. E conheci muita gente boa lá. Mas tinham coisas de algumas disciplinas que eram chatas para mim, né? E daí eu comecei a ir atrasado para aula, ou não ir à aula. Aí quando eu chegava atrasado, eu dava uma volta por um lado do colégio e pulava o muro no lugar que era o ponto mais acessível, porque o muro era bem alto. E daí entrava porque senão eu teria que esperar até a segunda, terceira aula. E vinha alguma anotação, né? Então eu comecei a fazer isso e achei que ninguém percebia. Um certo dia, fui pular o muro. Quando eu pulei, o diretor estava de braço cruzado em pé. Sentado esperando. Me esperando, só faltava bater o pezinho assim. E ele olhou para mim e fez um sinal assim, tipo para pular de volta. Dispune agora. E daí eu vi que aquele acesso ali já estava fechado, tive que criar outras estratégias. Mas nesse mesmo colégio, inclusive, fazendo o outro lado da moeda, eu tive a biologia, para mim,
era uma disciplina interessante, mas algumas coisas que eram muito nome, acabaram ficando... Você tinha que decorar muita coisa, né? Mas eu tive um professor chamado Egon Enns, né? Quando a gente fala das reclamações, vamos falar das coisas boas também, né, dar mérito. O Egon foi um professor que me fez me apaixonar pela biologia, porque a maneira dele lecionar, ele fugia do padrão. Então, ele fazia a gente achar interessante aquilo tudo. E ele também se fazia muito, e eu acho que é o ponto mais interessante, ele se fazia muito parte da própria turma. Então, a gente tinha uma identificação muito grande. Isso não é uma percepção só minha. Toda aquela turma, né? A gente fez um encontro de 25 anos do terceirão, um tempo atrás, e o único professor que todo mundo fez questão que fosse, e até é engraçado, porque ele chegou pra gente e falou pra nós assim, eu vim só dar uma passadinha, porque na verdade eu saí e tenho que voltar para um velório. E era verdade. Então, assim, olha a importância que a gente tinha para ele e que ele tem pra gente. Pra vocês. Então, isso era o Egon. Egon, genial. Então, fazer diferente vai se repercutir, né, na vida de gente pela vida toda. Pela vida toda. As experiências escolares são muito importantes, né? Sim. Você deve ter ouvido também muitas histórias legais, né? De perguntas de crianças, assim. Lembra de alguma agora? Assim, já de... Não, a gente tem muita historinha, né? Geralmente eu procuro começar a guardar as coisas, porque quero ver se você sai um outro livro, e eu sempre ponho no início alguma historinha das crianças, né? Então, eles são muito precisos nas coisas. As crianças são muito... Então, vou contar assim, essa é da minha neta, você tem neta também. Quando ela era pequenininha, o meu filho pegava ela no Dom Bosco, aqui das Mercês, e passava na frente do cemitério municipal ali, e sempre naquela hora do cemitério municipal, era a hora que passava uma sirene, assim, que era o horário de fechar o cemitério. E aí, daí um dia ela perguntou para o meu filho assim, mas escuta, por que está sempre esse apito, essa sirene, é que nem o sinal do colégio? Daí o meu filho disse, não, é porque é o horário que fecha o cemitério que todo mundo precisa descansar. Aí é verdade, os mortos também precisam descansar, né, pai? E ela teve sempre muita ligação, ela queria saber da curiosidade, como é que morrem as pessoas. E aí minha nora levava no Dia dos Mortos, lá não sei o quê, com as tias, para pôr uma flor lá no cemitério e tal. Daí elas dizem, mas eu quero ver, avó, onde é que estava. Não, mas é que o corpo, depois que a pessoa morre, o corpo vai se esfarelando, ele vira pó, não sei o que mais. E cada vez ela perguntava, mas onde é que está o corpo? Não, o corpo vira pó, papapá. Então lá no céu só tem as caras, né? Se o seu corpo vira pó, onde é que está a cara da pessoa? Então, essas deduções são muito bonitinhas, legal, né? Porque uma criança de 2 anos e pouco, você fala, ela leva ao pé da letra. Então, hoje, se você fizer uma coisa literal e ao pé da letra, você diz que é autista. Então, hoje, um dos critérios para o autismo é que a pessoa é literal. Superdotada sempre é literal. Eles sempre falam ao pé da letra. Então, se você disser alguma coisa assim, eu já muitas vezes, uma secretária me dizia para o filho, pega uma cueca e uma meia, tome banho e fique pronto. Ele punha uma cueca e uma meia, né? Sim. Que é uma meia. Ninguém falou um par de Não, meia. Exatamente. Eu já tinha assim, mãe, meu filho, a mãe chegou tão cansada, me traz um copo d'água e um chinelo. Ele veio com um copo d'água e um chinelo. Levou uma palmada com aquele chinelo. Assim, todo mundo, mas é superdotado, é burro. Lógico que eu digo, não, você não falou um par de chinelos. E para eles precisa falar, assim, literalmente, um par de chinelos. Né? E a gente vê, quando a mãe embrulha assim, a meinha da criança, né, que a gente faz aquele pacotinho, eu já vi assim, da pessoa dizer assim, pois ela fica tirando, eu digo, traga uma meia, ela fica tentando desembrulhar, pequenininha, lógico, ela traz uma meia para ela, tem que tirar e trazer uma. Então, essas coisas literais, a gente vê que eles entendem ao pé da letra, porque é naturalmente ao pé da letra. Você está falando e eles respeitam isso. Então, para a superdotada, dizer, traga o par das meias. Então, é muito interessante que a gente tem muita história, Marcos. É muito gostoso. Imagino. Né? E essa idade, a primeira idade, ela é muito rica nisso. É muito. Eu lembrei de uma história, Marcos, que é assim, eu tenho 2 livros guardados em casa, de bugiganga, assim, que um é Trombão, Trombado de Serelepe, e outro Caranguejo Bola. Livro bem infantil mesmo. Mas para uma criança de 3, 4 anos é um livro já mais... tem muito texto.
mas algumas ilustrações. Por que eu guardo com tanto carinho aquilo? Nem deixo as pessoas tocarem muito. Meus pais me deram esses 2 livros e sempre alguém me colocava no colo e lia um pedaço do livro, alguma coisa assim. Minha mãe, quem ia lá em casa. E aos 4 anos eu aprendi a ler sozinho, né? De ver os outros lerem e de ficar fuçando naqueles livros. Minha mãe descobriu de uma maneira muito inusitada, porque ela estava caminhando comigo, acho que estava indo na igreja, e me puxando pela mão e eu torcendo o pescoço para trás. Tinha um muro, isso em São Mateus do Sul, sul do Paraná. Quantos aninhos você tinha? Tinha 4 anos. 4. Tinha um muro com uma pichação enorme, assim, letras, né? E daí, como eu estava aquele afã, né, das letras, então aquilo me chamou atenção. E daí minha mãe me puxando e eu puxando para o outro lado, de repente eu li assim, Sé, né? Completei, daí eu falei, mãe, que bucé grande! Aí minha mãe descobriu assim, que eu já estava lendo. Foi a primeira palavra que eu li em voz alta, né? Vai ficar ficou guardado. Mas é uma coisa que me chamou a atenção. Eu falo que eu guardo esses livros porque foi o meu encontro com as letras. É algo que eu cultivo até hoje. Assim, essa descoberta é linda, né? Quando a criança começa começa a descobrir que aquilo tem um sentido maior, que aquilo tem um significado, porque a letra é simplesmente um ícone, ela não tem graça nenhuma, né? Mas no momento que aquilo significa... Cada letra conta uma história, uma interpretação completamente subjetiva, né? E é isso que me chama a atenção. O que a gente pode falar para os pais que desconfiam que têm filhos com superdotação? Que dicas a gente poderia dar? A primeira coisa é não negligenciar. Né? Porque a gente acha assim que, porque meu filho, vamos ver depois quando eu crescer. Então nós temos muitos pais, hoje já não é tanto, mas eu tenho pessoas que voltam depois de 15 anos ou de 12 anos que não fizeram a avaliação do filho e não contaram nem para a escola nem para o filho. Que fizeram por desencargo de consciências, mas eles não fizeram nada nesse sentido de ajudar, de explicar para a escola, de dizer que essa criança vai mais depressa. Então deixaram ele ser punido por não completar a tarefa, por fazer só o resultado. Então essa criança sofreu muita coisa, porque os pais dizem assim, mas como é que eu vou dizer que meu filho é inteligente? Como é que eu vou dizer que meu filho é superdotado? Não. Hoje, ele vai ser perseguido. Hoje, como a legislação já prevê, então até um plano de desenvolvimento individual, o tal do PEI, o PDI, que a gente faz junto com a escola. Então, se a criança tem uma dificuldade, a gente vai lá e vai explicar como é que tem que trabalhar com aquela dificuldade. Então, se a criança tem uma outra forma de aprender, nós vamos lá na escola para explicar que é uma outra forma de aprender. Então, acho que eu gosto muito de dizer, quando a criança está motivada, quando está notando que existe uma defasagem com as outras crianças e tal, por que não procurar uma ajuda especializada? Você tem dúvida se teu filho está lendo. Ele começa a se aproximar muito do papel, ele começa a escrever muito pertinho. Vou levar num oftalmo para ver. Né? Então, você não leva num especialista para tirar uma dúvida? Né? Será que não há um medo de descobrir que talvez ele não se enquadre como uma pessoa superdotada? Não, eu acho que assim, é o receio de você encontrar uma diferença. Ninguém gosta de diferença e ninguém gosta de mudança, né? Eu digo que só quem gosta de mudança é criança com fralda suja. Né? Então, é a primeira que se incomoda e quer mudar. Agora, a gente, eu tenho que alterar alguma coisa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou contar para a família? Você tem primos e tal que são mais ou menos parecidos e o meu filho está despontando, como é que eu vou mostrar? Eu acho assim, tem dúvida se a criança é superdotada ou não, comece a tratar como uma criança inteligente. Sim. Procura literatura, procura alguém para tirar uma dúvida e vai realmente fazer uma avaliação. Acho que a avaliação de potencial é essencial. Ia dizer para você, na tua idade, né, não sei se eu sou ou não sou, é um divisor de águas. A gente, é bem o senso comum isso, mas a gente vê nos adultos assim, é tão diferente, depois que eu sei a minha capacidade, eu vou investir nessas áreas de inteligência que o meu é linguística, não sei o quê. Por que eu não vou investir nisso? Às vezes os pais dizem, ele gosta tanto de música e está muito interessado. Não compre o piano, deixa a gente fazer a avaliação. Porque o piano é caro, né? Sim. Então, vamos mostrar a música. Às vezes é uma criança que está envolvida com a música, que tem um bom repertório, que gosta. Porque
Porque toda criança começa a tocar música, elas começam a se sassaricar, né? Crianças, podem ver que pequenininho, ele já tem um ritmo interno. Então, vamos explorar, vamos ver a inteligência múltipla, vamos ver dentro das inteligências, se essa área é uma área a ser investida. Porque daí, então, vou fazer uma aula especial, vou fazer nessa área, porque a criança já está demonstrando e foi comprovada por testes que ela tem uma habilidade maior, uma dominância nessa área. Eu acho que os pais não podem desconhecer a capacidade do filho. Porque, normalmente, a criança superdotada, ela não veio da proveta, né? Então, tem uma carga genética, um genótipo positivo aí, e os pais, às vezes, talvez respondendo a você, eles não têm medo de não ser, eles têm medo de se conhecerem. Ah, sim. Porque eles veem na repetição da criança um pouco da sua história. Puxa, ele está fazendo igual eu fazia, eu sofri tanto. Eu sofri tanto com a escola, eu tive bullying, eu tive não sei o quê. É melhor deixar quieto, né? Então, às vezes, os pais não querem se confrontar com uma realidade que eles já sofreram. Entendi. Maria Lúcia, a gente já está encerrando, infelizmente. Você é diretora do INODAP, né? Fala um pouquinho sobre o Instituto, acho que é legal a gente fazer as pessoas conhecerem um pouco mais. Bom, o Instituto para a Otimização da Aprendizagem foi meu trabalho de dissertação. De mestrado? De mestrado. Que legal. Eu fui procurar quem é que entende de superdotação nessa cidade. Fui na Universidade Federal, fui em todos os lugares assim. Quem é que entende disso? Eu não queria fazer mestrado. Eu era diretora do Dom Bosco, fui fundadora do lado do colégio também. Então, eu preciso saber o que fazer, porque eu encontrava muito aluno inteligente e que o professor dizia assim, veja lá, na educação física, é um nerd, você joga a bola para cá e ele vai procurar do outro lado. E o boletim inteiro lindo e ficava em recuperação e educação física. Digo, alguma coisa está errada, né? E como eu fui professora da Belas Artes, na área de música, eu sou formada em música também, então eu via lá os grandes artistas paranaenses focados só na sua área. Então, fica lá pintando, tudo bem, ótimo. O outro estava tocando, é escola de música com acento. Daí eles dizem, não, mas eu vou para Viena, eu vou para Varsóvia, eu vou não sei das quantas, não me interessa. Eu digo, interessa sim, a história da música é importante, você tem que saber interpretar. Então, eram os dois focos, um lado muito artístico e outro lado muito acadêmico. E aquilo chocava para mim, eu estou fazendo alguma coisa errada. Né? Então, dentro da educação, tem alguma coisa que eu não enxerguei ainda. Aí eu comecei a procurar o que eu posso fazer por essas crianças que não estão sendo enxergadas, porque daí o Dom Bosco era muito disciplinador e muitos alunos saíam por causa da disciplina e iam para o Pagou Passou, né? Então, acho que na época era o Metropolitano, era o Metrô, não sei das quantas, outro colégio. Então, tinha uns nomes assim. Quando eu olhava na lista de vestibular, o Piazinho tinha passado lá. Eu digo, a gente expulsou do colégio por causa da disciplina e ele passou no vestibular. O que eu estou fazendo de errado? Então, lógico, a gente tem que verificar os nossos ganhos, os nossos acertos, mas também as nossas falhas. Sim. Eu digo, alguma coisa está errada aqui na nossa educação. Aí comecei a pesquisar, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, meu projeto era fazer, dentro do próprio Dom Bosco, um contraturno, quando não se falava nisso, nem em sala de recursos, para esses alunos que iam além do que a gente esperava. Então, eu comecei a procurar mais a fundo. Aí, quando eu cheguei na universidade, encontrei uma professora, que foi a minha orientadora depois, ela disse, olha, não entendo nada de superdotação, mas se você quiser, eu posso estudar com você. Que legal. Ela estava fazendo um seminário de dissertação. A Maria Lúcia de Faria Moro é uma das melhores psicólogas em termos de desenvolvimento. E ela estudou na biblioteca de Piaget. Depois que Piaget morreu e tal, ela foi fazer pós-doc, alguma coisa, e o orientador dela conseguiu que ela abrisse manuscritos que o Piaget não tinha aberto ainda. Eu tive aula com ela. Com a Maria Lúcia? Uhum. É fantástica, né? A gente chamava ela de... Espero que ela não se magoe. Vou denunciar. A gente chamava ela de viúva do Piaget. Porque ela realmente... Meu Deus, ela sabia tudo. Ela sabia tudo. Da parte de desenvolvimento, ela assim, fantástica. E daí, quando eu encontrei ela assim, eu me disponho a estudar com você, eu digo, eu vou perder essa chance. Nunca mais na vida eu vou ter essa oportunidade. Aí me inscrevia no mestrado, né? Uhum. Mas não porque eu queria ter a orientação dela, eu queria que ela me ajudasse. Sim. Então eu fiz um mestrado não porque eu quisesse ser mestre em alguma coisa, eu queria saber como lidar com isso. E ela foi assim, sensacional. Daí, lógico. E o resultado do mestrado daí foi essa ideia. Metade da minha dissertação é para provar que tem superdotação, né? Uhum. Que existia, que na biblioteca da Federal a gente tinha um livro e 3 revistas a respeito do assunto. Não existia internet, não existia nada disso.
Aí o pessoal queria que eu fizesse a análise da literatura. Eu digo, não, eu quero saber como é que faz na prática. E aí a outra metade é o projeto inteiro do Instituto, que é muito bom. Eu quero ver se eu publico, porque é uma coisa que ficou assim, sabe? Tem um roteiro de tudo, desde a da supervisão, como é que faz, o funcionamento do Instituto, como é que ele tem que ser feito. Então, ele está desenhado e nos 21 anos, 22 anos que nós temos do Instituto, eu ainda não consegui pôr tudo em prática. Eu imaginei que a motivação era porque você se enxergou superdotada. E aí vem a pergunta, você é uma pessoa que tem uma superdotação? Eu descobri depois que sou, né? Mas não porque eu fui fazer não foi isso que motivou. Avaliação. Não, o que me motivou foram os filhos. Que legal. O meu primeiro, assim, foi o maior desafio que eu tive. Porque eu comprei um livro que dizia assim, Como Ensinar Seu Filho a Ler, do Glenn Doman. Eu era muito de ler as coisas, de inventar. Aí eu peguei, vamos fazer lá as pranchazinhas com o negócio tinha para 2 anos, assim, bem como dizia o tamanho da letra, na cor que era, fazia um cartaz, mostrava para a criança, lia e guardava. Aí tudo bem, comecei a fazer um negócio assim, ele tinha 2 anos, 2 anos e 2 meses, eu tinha um lendo e a pequenininha de 1 ano e pouco, repetindo todas as palavras. Aí inventei a arte, né? Daí não tinha escola, não tinha onde colocar. Então, foi assim, o meu maior desafio foram faça os filhos. Você mesmo, né? Faça você. Legal. Eu comecei a fazer, mas olha, foi assim, a vida toda. Ele me desafiou, me pôs para frente, e às vezes quando eu ia fazer uma palestra, assim, deixa eu dar a introdução. Sabe por que ela está nisso aqui? Por minha causa, viu? Então, cada vez que ele tinha oportunidade, ele ia lá se mostrar. Que legal. Gente, nós vamos colocar aqui embaixo do vídeo, na descrição, os contatos com a doutora Maria Lúcia. Você pode, inclusive, entrar em contato, fazer algum tipo de pergunta e tal. Né? Acho que você se dispõe também a responder. Totalmente, eu adoro responder. Eu vejo que quando a gente fala, suscita muita pergunta, muita dúvida, sim, né? Sim. E eu gosto das respostas muito corretas e muito esclarecedoras. Então, não gosto que a pessoa vá procurar em qualquer lugar. Então, venha na fonte. Bem fundamental. Eu respondo direitinho. Legal. Pode ficar à vontade. Maria Lúcia, muito obrigado por ter vindo. Foi um papo... Já acabou? Foi tão rápido. Muito depressa. A gente tinha ainda um monte de outras coisas para falar. Talvez uma próxima vez, um dia, a gente ainda... Tem série, algumas. Né? Faz uma série. Não, a gente faz uma extensão, né? Faz Acho uma que é bem extensão. legal. Obrigado também, Bioca. Obrigado. E a você, um grande abraço.